que teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que 1000 canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Quem ficou do lado de fora protestou muito. Esse homem ficou indignado. Eu vim da Polônia para ver o Papa. Deviam ter avisado antes. É uma vergonha. A barreira não conseguiu impedir que muitos se juntassem à fila. Serão os últimos a ver o corpo de João Paulo II. As portas da Basílica vão ser fechadas hoje para os preparativos do enterro amanhã. Quando o dia começou, o cansaço era evidente. Sem conseguir entrar na fila, muitos dormiram na rua, em sacos de dormir. O último dia de velório público revela o desafio para as autoridades de Roma. A fila diminuiu, mas as equipes de limpeza já não conseguem retirar o lixo deixado pela multidão. As calçadas estão cobertas por restos de comida e garrafas plásticas. A proteção para as comitivas oficiais que estão chegando de todo o mundo é um desafio ainda maior. 200 chefes de Estado e de governo, monarcas e ministros vão dizer adeus ao Papa. Os presidentes do Zimbábue e das Filipinas chegaram hoje. O dos Estados Unidos, George Bush, está aqui desde ontem. Logo de manhã, o espaço aéreo de parte de Roma foi fechado. 1000 franco-atiradores foram posicionados em pontos estratégicos. Da meia-noite de hoje às 6 da tarde de amanhã, hora local, os carros não oficiais estarão proibidos de circular nas ruas que levam ao Vaticano. A polícia pediu aos peregrinos que não levem bolsas ou mochilas para facilitar o trabalho das forças de segurança. A cerimônia fúnebre amanhã deve ser uma das maiores da história da Igreja Católica. As homenagens a João Paulo II começam a se espalhar pelas ruas e avenidas da Cidade Eterna. Todo o Papa é também bispo de Roma. E essa cidade já está fazendo a primeira homenagem permanente a Carol Wojtyla. A maior estação ferroviária da capital italiana, a Estação Termini, vai ser chamada Estação João Paulo II. E o presidente Lula já está a caminho de Roma, onde assiste amanhã ao enterro do Papa João Paulo II. Uma pose para a foto que vai registrar os principais convidados da comitiva do presidente Lula na viagem a Roma. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney, e os presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, do Senado, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Também embarcaram o rabino Henry Sobel, um pastor luterano, e um cheque da Mesquita do Brasil. A mãe de santo Aeroniltes Conceição Chagas perdeu o voo para Brasília e também não conseguiu chegar a tempo no Recife, onde o avião fez uma escala. Ficou de fora da viagem. Coube ao ministro das Relações Exteriores explicar o motivo de uma comitiva tão eclética. O Brasil é o maior país católico do mundo, mas é um país também que pratica aquilo que João Paulo II sempre pregou, que é a harmonia e o convívio entre as religiões, as igrejas. Serão 11 horas de voo até o aeroporto de Ciampino, em Roma, onde o avião presidencial deve chegar por volta das 11h30 da noite, hora de lá, 6h30 da tarde daqui. O presidente Lula assiste à cerimônia de enterro do Papa João Paulo II amanhã no Vaticano. Passa o sábado em Roma e depois segue direto para a África, numa viagem que já estava agendada. E nesse momento, comecinho da noite lá na Itália, os trabalhadores organizam os últimos detalhes para a grande cerimônia de amanhã. Hoje as portas da Basílica de São Pedro serão fechadas à visitação pública, porque a igreja precisa ser preparada para o enterro.
Enquanto os últimos peregrinos esperavam na fila, centenas de trabalhadores arrumavam a Praça de São Pedro, local da missa de corpo presente. Hoje, o Colégio de Cardeais decidiu os últimos detalhes do enterro. O ritual vai durar mais de 3 horas e começa às 5 da manhã pelo horário de Brasília. Primeiro, haverá uma cerimônia na Basílica diante do corpo que já terá sido colocado em um ataúde. Depois, o caixão fechado será levado para a praça, local da missa de corpo presente. 3 horas mais tarde, a missa vai terminar com uma oração em que o cardeal Joseph Ratzinger pedirá a Deus que conceda à igreja o consolo da fé e da esperança. Em seguida, começam o período de 9 dias de luto e os preparativos para o conclave. Dom Geraldo Magela, presidente da CNBB, lembrou que os cardeais preparam a sucessão sem esquecer dos ensinamentos de João Paulo II. Estamos sempre lembrando com muita gratidão a este pontífice que realmente ele foi para a igreja e foi para o mundo um testemunho de fé e também de amor à própria humanidade. Liderança de uma basílica de Roma, a convite do Vaticano. Apesar do escândalo, foi promovido. Os católicos americanos estão divididos, assim como a sociedade, diz o escritor. Mas a maioria quer mudanças. 70% a 80% querem que a mulher tenha mais voz na igreja, enquanto 50% a 60% são a favor da ordenação de padres mulheres. O segundo dia de comoção na despedida do Papa é ainda destaque na imprensa internacional. Veja as manchetes desta terça-feira. Clarim, na Argentina. Multidão se despede do corpo do Papa. Na Espanha, El País. Dezenas de milhares de pessoas desfilam diante do corpo de João Paulo II. Também no espanhol El Mundo. Fidel Castro assiste à missa em memória do Papa em Havana. Foi a segunda vez que Fidel Castro assistiu a uma missa desde a Revolução Cubana em 59. A primeira foi no casamento da irmã dele. The Guardian, na Inglaterra. Príncipe Charles adia o casamento para ir ao enterro do Papa na sexta-feira. Também no britânico The Times, a América Latina se movimenta na corrida para eleger um novo Papa. New York Times, Terceiro Mundo representa novo desafio na sucessão do Papa. No europeu Herald Tribune, aumenta a influência das igrejas do Terceiro Mundo. E Le Figaro, na França, América Latina ganha força no conclave. Como você viu, a imprensa internacional destaca hoje o papel dos países em desenvolvimento na Igreja Católica. É nesses países que se concentra a maioria dos católicos. Jornais como o americano New York Times e o britânico Financial Times lançam nomes de cardeais da Nigéria, de Honduras e do Brasil. O arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Omes, como a Brasília, onde está Cláudia Bom Tempo. Cláudia, e não são só representantes do atual governo que vão estar nessa comitiva. Márcio, o presidente Lula convidou os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney para a viagem. Devem ir todos no mesmo voo. E mais um ex-presidente deve se juntar à comitiva em Roma, Itamar Franco, que hoje é embaixador do Brasil na Itália. Os ex-presidentes José Sarney e Fernando Henrique Cardoso foram convidados para fazer parte da comitiva do governo brasileiro. Será a primeira vez que eles vão entrar no novo avião presidencial. Também foram convidados os presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, do Senado, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. A comitiva conta ainda com a primeira-dama, Marisa Letícia, e com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Sendo o maior país católico do mundo, e tendo sido Papa, além disso, um Papa, digamos, que estimulou a tolerância, a convivência entre diversas culturas e religiões, e sendo o Brasil também um país onde convivem diversas culturas e religiões, obviamente a presença do presidente Lula nesse momento é extremamente importante. O avião parte de Brasília às 7 da manhã de quinta-feira, faz escala técnica em Natal, no Rio Grande do Norte, e de lá segue direto para Roma. Uma viagem de 11 horas. Na sexta-feira de manhã, o presidente Lula assiste ao enterro de João Paulo II. No sábado, deve embarcar para Camarões, por onde começa a terceira viagem oficial à África. O presidente vai visitar 5 países antes de retornar ao Brasil no dia 14.